Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje, teremos a nutricionista Raíssa Couto. Vamos falar sobre os cuidados, os preparativos aí do corpo da saúde para o carnaval e também teremos uma dica de saúde. Fiquem conosco. Olá, Raíssa, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer, a oportunidade da entrevista. Muito obrigada. Importante falarmos sobre saúde, sobre nutrição nesse período do carnaval, mas estava aqui falando com a Raíssa, antes de tudo, vamos falar sobre a função, né? A profissão nutrição, a nutricionista. Você me disse que trabalha hoje muito com a questão da oncologia e me disse que precisa, inclusive, haver especialidades. A gente tem o pensamento que a nutricionista é aquela pessoa que a gente vai porque quer emagrecer e vai passar uma receitinha lá de comidinhas de que vai nos ajudar no dia a dia, mas é muito mais do que isso, né, Raíssa? Com certeza, Eu digo que eu costumo brincar, com as pessoas, com os pacientes, que a nutrição vai muito além do que as pessoas acham. É uma área da saúde muito difícil, muito bonita, eu sou suspeita para falar, E aí não é só isso, realmente não é só para emagrecimento, para que você consiga aquele corpo, a estética, que muitas vezes as pessoas procuram a estética padrão. Existem as especialidades, como a gente estava conversando anteriormente, e, por exemplo, a área da oncologia. Se você inicia um tratamento sem um acompanhamento nutricional, a gente fala que esse acompanhamento ele deve acontecer desde o diagnóstico, porque esse paciente ele já é considerado um paciente de risco, dependendo, claro, do seu tipo de câncer, se esse paciente já teve perda de peso, anteriormente, alguns critérios. E você precisa, sim, ter o acompanhamento do especialista nutricionista oncológico, porque eu costumo dizer isso aos pacientes também, quando o paciente ele entra em tratamento, muda um pouquinho a chave. Então, existem algumas restrições que são necessárias, a gente tem toda uma avaliação desse paciente, todo o acompanhamento, existe o plano alimentar voltado para cada individualidade, para cada tratamento, então isso é de extrema importância, Então, eu digo sempre que a nutrição, junto com os médicos, junto com a psicologia, são dos principais pilares para o tratamento. E são, eu vou lhe falar, Raíssa, desses anos que eu apresento este programa e de todos, eu estou falando a verdade para você, de todos os entrevistados que a gente já teve aqui, quando a gente fala assim, como evitar talvez tal problema de saúde, o que pode ser o causador, a gente, todos têm, assim, entram numa sintonia de que a gente precisa fazer atividade física, isso ajuda muito para evitar uma série de problemas, a água que é importante, mas a alimentação. É incrível como a alimentação ela tem assim, essa importância na nossa vida, que inclusive eu acho que muitos dos problemas que a gente está tendo no momento tem relação assim, direta com a nossa alimentação, porque a gente está indo para o industrializado, a gente está indo para o fast food, é a comida rápida porque a gente tem pressa, de fazer as coisas, e aí isso implica muito na saúde do dia a dia. Então, assim, parabenizar, inclusive, a função de vocês, que é de extrema importância, e reforçar, que eu estava falando com ela no início, gente, sobre a questão às vezes vai, visita, faz de conta que ela realiza um atendimento para sua amiga e passa uma determinada alimentação, uma rotina ali alimentar, e você acha que aquilo serve para você. E as pessoas são diferentes, você pode ter o mesmo corpo que a sua amiga, mas existe uma série de coisas que diferem, né, Raíssa? Com certeza, é a questão da individualidade, justamente isso. Eu escuto muito isso também, o paciente vem e diz, o acompanhante, eu vou aproveitar e fazer igual. Aí eu falo, não é bem assim, Cada pessoa tem uma comorbidade diferente, então você pode ser hipertensa, o outro diabético, a outra pessoa não tem nenhum problema de saúde. Precisa de uma perda de gordura, de um ganho de massa muscular, então a gente vai avaliar cada indivíduo, sua necessidade, pedir exames laboratoriais, Muitas vezes a gente também pode solicitar esses exames para poder avaliar justamente os micronutrientes que estão deficientes e o que a gente precisa trabalhar para cada indivíduo. Entendi. Então é importantíssimo. Muito. Voltando agora para o que eu imagino que as pessoas queiram ouvir, Esse período do carnaval, muda a rotina. Muita folia, a gente praticamente não bebe água, não se alimenta direito. E aí eu queria que você desse essa dica para as pessoas que nos assistem, as recomendações iniciais, para uma pessoa que gosta de curtir a festa, não só aqui em Aracaju, mas vai para outras cidades aí, outros estados que tem festa 24 horas praticamente. Quais são as recomendações iniciais para as pessoas que já estão planejando viajar ou ficar aqui, mas curtir a folia o tempo todo?
Pronto, você falou já o ponto principal, que é a hidratação, né? O carnaval acontece num período de temperaturas muito altas, então a gente tem a tendência a ter uma maior transpiração. Para nosso controle, a gente fala de homeostase, então o equilíbrio do nosso corpo, para o bom funcionamento do organismo, a gente precisa da água, né? Sim. 70% do nosso corpo é água. Então, imagine a gente estar na folia, no carnaval, e aí transpirando bastante e não está repondo. Então, a gente começa a ter essa desidratação e os sintomas que vêm dessa desidratação. Então, primordial é organizar a hidratação, né? A gente até fala sobre metas, cálculo por quilo de peso. Para uma população em geral, né, que não tem algumas comorbidades específicas, a gente fala de 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, você pega seu peso atual, multiplica por 35 a 40, né? Eu até falo nesse período de carnaval calcular para o volume maior, que é 40, né? Para que a gente tenha uma hidratação aumentada. E aí, eu não consigo, Raíssa, chegar a esse volume somente de água que eu posso fazer. A gente pode incluir água de coco, a gente pode incluir alguns chás gelados, principalmente, para que a gente tenha esse controle da temperatura corporal, né? Frutas da época, porque geralmente as frutas da época, e o verão é rico, graças a Deus, sim, né? Em frutas. E aí elas vão ter maior quantidade de água. Então isso ajuda também a repor, já que 20% da hidratação vem da alimentação, né? Sucos de fruta natural, evitar os sucos de caixa industrializado, sim, porque eles vão ter uma maior quantidade de açúcar, de alguns conservantes e corantes, né? E aí a gente consegue somar essa hidratação, claro, priorizar a água. E aí tem a questão das bebidas alcoólicas, né? Essa é a parte mais difícil para muitas pessoas. Não, eu não, mas para muitos sim. Muitos, eles tendem realmente a aumentar o seu consumo. E aí as pessoas pensam, eu vou tomar aquele drink gelado, aquela cerveja gelada, eu vou me hidratar. E é uma ilusão, né? Porque a bebida alcoólica, ela tende a desidratar, né? O álcool, ele tende a desidratar. Então, por isso, a gente sempre fala, intercalar um copo de cerveja, vamos dizer assim, com um copo de água, para que a gente consiga ter essa hidratação e evitar até outros sintomas, como a própria ressaca, né? Então, e ter o controle na ingestão também, não exagerar no consumo de bebidas alcoólicas. Mas é importante você falar, porque eu ouço muitas pessoas que bebem, elas falam assim, não, a gente só precisa intercalar com vinho. Não sei se você já observou, quando as pessoas tomam do vinho, elas têm uma taça com água, mas a cerveja não. Então, é importante também que as pessoas bebendo cerveja, elas bebam água. Porque a gente vê muito essa relação só com vinho. Isso mesmo. Qualquer tipo de bebida alcoólica é interessante, né? Porque justamente o álcool, quando ele é ingerido, principalmente em excesso, ele vai ter uma maior produção de uma substância que é tóxica, que é o acetaldeído. Então, esse acetaldeído, ele é metabolizado pelo fígado e precisa ser eliminado, né, pelos rins. Então, se a gente não hidrata, não intercala com essa quantidade de água necessária, a gente tende a ter mais substância tóxica no nosso organismo e gerar sintomas de ressaca e de desidratação. E, claro, né, com o tempo, se você tem um consumo aumentado ao longo do tempo, trazer outros prejuízos para a sua saúde. Então, por isso que é interessante. Agora, sim, a gente está falando, inclusive, do período que as pessoas estão vivendo ali do carnaval. Mas antecedendo, vamos lá, uma semana antes, as pessoas já podem ter algum cuidado, fazer algo diferente, que vai contribuir para que ela mantenha ali a saúde em dia no período de festa? Com certeza. Começando pela hidratação aumentada, porque a gente já começa a hidratar o organismo desde antes, né? Ter uma alimentação, priorizar frutas, verduras, as raízes, os cereais, como aveia, linhaça, alimentos integrais em si, porque esses alimentos, eles têm maior quantidade de vitaminas e minerais. Então, a gente vai repondo, né, esses nutrientes, melhorando nossa função intestinal, nossa flora intestinal, que está muito relacionada ao que é a imunidade, por exemplo. Verdade. Né? Tem estudos realmente que mostram que 4 dias de sono inadequado já reduz a imunidade. Então, imagine. Importante isso, né? Isso é muito reforçar. Importante. Porque carnaval é um período, às vezes, de uma semana, né? Sim. Ou de realmente 4 a 5 dias. Então, geralmente, o folião, ele não tem um sono tão adequado. Então, não sei se vocês percebem que logo após, muitas pessoas ficam doentes.
Adoece. Mas é bom a gente trazer essa sua recomendação para a vida, porque, na verdade, como eu te falei, essa loucura da gente de trabalho, de problemas pessoais e uma série de coisas, elas às vezes fazem com que a gente durma muito tarde, precise acordar muito cedo, e às vezes as pessoas dizem, eu estou adoecendo, eu não sei o que está acontecendo. Tá tudo bem, E ela vai adoecendo, é uma gripe, é uma virose, é uma infecção, enfim. É importante a gente falar sobre o sono. É uma outra coisa, inclusive, que eu falo com todos os médicos que se apresentam aqui, eles falam que o sono também é importante. Com certeza. O sono, ele traz essa homeostase que eu falei inicialmente, né? Nosso organismo, ele se organiza nesse período da noite. E aí, uma das coisas é a flora intestinal. A gente sabe, se fala muito, o intestino é o segundo cérebro. Sim. E realmente a gente tem a função ali intestinal importante para diversos fatores, não só para o funcionamento do intestino. Sim. E a imunidade também está atrelada a isso, né? E aí, outra coisa importantíssima que você comentou da correria. E aí vem os alimentos industrializados, né? Era ele, a próxima pergunta. O excesso justamente desses alimentos. Eles são alimentos que vão conter o quê? Maior quantidade de sódio, maior quantidade de conservantes, maior quantidade de corantes, açúcares adicionados, e eles têm muito baixa quantidade de fibra. Então, são alimentos que a gente considera, assim, mais inflamatórios, claro, se o consumo é excessivo. Consumo pontual, não. Eu digo sempre assim, se você consumiu um dia esporádico, né, um suco de caixa, não tinha outra opção, tudo bem, isso não vai lhe trazer nenhum problema, mas esse consumo excessivo e periódico pode sim trazer um problema futuramente, né, e a gente fala muito das fibras. Então, se esses alimentos eles são pobres em fibra, eles não ajudam justamente a essa microbiota intestinal ser uma microbiota saudável. Entendi. Então, evitar o máximo que puder, né? Principalmente também antes do carnaval, durante e depois. A gente tem alguns manejos para minimizar isso também, esse consumo, né? Eu vou te ouvindo e vou pensando em outras possibilidades aqui para que as pessoas talvez em casa também tenham a mesma dúvida. Porque já me falaram sobre a questão do suco e da fruta. Algumas pessoas dizem que o melhor é você comer a fruta, porque quando você faz o suco, tudo muda, ele já não tem os mesmos nutrientes, enfim. Isso é verdade, não é? Dá no mesmo, se eu chupar laranja, se eu bater um suco ali, claro que sem açúcar, enfim. Pronto, tem uma diferença mesmo, né? Por exemplo, a questão da laranja. Se você chupa a laranja ali in natura, você tende a comer ela com um bagaço, é verdade, né? E o bagaço é a fonte de fibra. E realmente algumas vitaminas, como a vitamina C, ela é rica em vitamina C, então ela fica concentrada na fruta, né? Tende a dar mais saciedade e o índice glicêmico tende a ser menor, né? Quando a gente faz o suco, muitas pessoas não tomam ele com as fibras, então a gente coa esse suco, né? As fibras se perdem na peneira, eu falo isso, né? E a vitamina C, ela é muito volátil, a gente fala, então ela começa a ser reduzida a partir do momento que é feito o suco. Então acaba que pode sim ter uma pequena perda. E o índice glicêmico do suco de laranja acaba sendo muito maior pela perda de fibra. Então tem algumas diferenças. Raíssa, eu quero também falar com você sobre fui para a folia e aí como o quê? Porque tem mais coisas industrializadas, mas a gente vai falar sobre isso já já após um breve intervalo. Fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa. O nosso bate-papo hoje é com a nutricionista Raíssa Couto. Estamos falando sobre os cuidados aí durante o período do carnaval com a sua saúde, com a sua alimentação. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloque a Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente traz aqui um entrevistado da área da saúde para esclarecer dúvidas para vocês. Raíssa, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre os alimentos, né? Se a gente no suco, como é que funcionava, se perdiam os nutrientes, mas também houve uma outra dúvida aqui em relação a fui para o carnaval e aí me deparo com uma série de lanches, com coisas inclusive muitas vezes expostas, muitas frituras, fast food. Como é que eu me alimento de forma tranquila e saudável neste período, com tanta coisa inclusive gostosa, mas que não é saudável? Verdade, verdade. E que, inclusive, pode prejudicar os dias de folia, né? Pode. Justamente a gente pede para evitar esses alimentos mais gordurosos, as frituras, por conta da digestibilidade. Imagine que você já está ali
tem uma temperatura elevada, né? Já está tendo aquela perda maior de água. E aí tem a questão também da digestibilidade. Você está num esforço maior, porque querendo ou não, folião dança, folião pula. Então é um esforço físico. Sim. E aí isso pode impactar e aí causar dores abdominais, né? E desconforto. Outra questão, ter controle de temperatura das refeições. Então, muitas vezes a gente tem algumas pessoas que vendem na rua, né, durante o trajeto, mas aquela temperatura não é adequada, muitas vezes, né, de acondicionamento. Então, risco maior para ter infecções intestinais, né, e isso prejudicar os dias de folia. Então, é bom evitar também comprar esses alimentos durante o percurso, em locais que vocês vejam que não tem um acondicionamento adequado. Quais as opções que a gente pode ter, né? O que é que a gente pode levar? Existem hoje em dia as bebidas proteicas, elas são industrializadas, mas em momentos pontuais a gente consegue utilizar, que são bebidas que são ricas em proteína, né? Os whey protein, então dá uma quantidade de energia por um tempo prolongado e dá também uma proteína de boa biodisponibilidade para justamente esse esforço físico, a gente aguentar o esforço físico. Tem a questão das frutas, né, que a gente tem que realmente ter esse consumo ainda assim no carnaval, né, como a gente vem falando, por ser ricas em vitaminas, minerais e fibras, nos dão energia, então a gente pode utilizar. E aí associar algumas oleaginosas, como a castanha, a amêndoa, a castanha do Pará, que por ter gorduras boas, elas também têm uma digestibilidade mais lenta e dá energia por mais tempo. E né? facilita botar um pouquinho de cada coisa na bolsa, né? Isso, com certeza. Vocês podem deixar já separado, por exemplo, frutas secas, né? Como a ameixa, a uva passa, o damasco, junto com essas oleaginosas. Então a gente coloca no bolso ali, na bolsa, e já dá para levar para a folia. É né? verdade. Agora, assim, você recomenda também que a gente evite, por exemplo, em casa mesmo, mas eu vejo pessoas falarem assim, eu vou bater uma feijoada, porque aí eu já como, já fico, né, saciado, não vou precisar, inclusive, me alimentar na rua, eu vou para a folia. Isso é recomendado, uma buchada, um sarapatel, que são comidas mais pesadas, porque as pessoas acham que vão ficar por um longo tempo sem sentir fome, mas aí elas vão para o movimento, chega lá, vão beber, você recomendaria ou não? Não, realmente não, justamente por isso, né? São alimentos mais pesados por serem mais gordurosos, então a digestibilidade é mais lenta, a gente tende a aumentar o volume com a bebida, então tende a dar realmente sintomas gastrointestinais que vão prejudicar a sua diversão. O que é que a gente recomenda? O consumo de carboidratos integrais, né? Então seja pão integral, o arroz, o macarrão, raízes, porque são carboidratos de boa fonte de energia que a gente consegue ter uma energia mais prolongada. Proteínas mais magras, então frango, né, o peixe. A carne vermelha reduzir um pouco, porque ela já tem uma digestibilidade mais lenta mesmo, e principalmente se ela for rica em gordura, né? Sim. Mas preferir essas carnes mais magras para facilitar o processo de digestão e dar suporte também para esse esforço físico, né? As saladas, então verduras cozidas ou saladas que sejam cruas, até porque elas são mais refrescantes. Então, a gente consegue ter uma digestibilidade melhor e ajuda no controle da temperatura corporal também, né? Sucos de fruta podem ser utilizados também como fonte até de aumentar a hidratação, né? Aí tem também as sugestões, por exemplo, de sanduíches com patê de frango. Sim. Você pode preparar esse patê de frango, deixar em acondicionamento adequado, ou seja, refrigerado em geladeira, e aí já fazer os sanduíches, deixar pronto para que você até levar para a folia. Né? Ele vai segurar por um tempo, né? Vai segurar por um tempo maior. Sim, importante. Passou a folia. A gente também deve ter um cuidado maior para justamente, talvez, evitar, como você falou, da imunidade baixa, evitar algum problema de saúde, uma gripe. Tem viroses que acho que às vezes independem da imunidade. Como a gente está num evento com muita gente, né? A probabilidade é maior. Mas você também recomenda que passou, terminou. As pessoas façam algo também para que reforce essa imunidade e evite o problema de saúde? Com certeza, reforçar esses alimentos mais ricos em vitaminas e minerais. Então, até para meus pacientes mesmo, que precisa ter um aumento de algum nutriente específico, eu sugiro aqueles sucos verdes, sabe? Sim. Suco de laranja, beterraba e cenoura, porque a gente consegue um fornecimento maior de nutrientes em uma refeição só, né? A gente manter o consumo de fibra aumentado, então tentar incluir
as fibras de adição, como eu chamo, como a aveia, a chia, a linhaça, que são também excelentes fontes de ômega 3, né? O abacate, quando a gente encontra, né? Eu não gosto, mas queria gostar disso que faz muito bem. Para quem gostar, né? Dá pra gente incluir. Porque também ele tem importante ação anti-inflamatória, né? Eu gosto de falar muito também da hidratação, né? Como a gente vem reforçando aqui, precisa manter uma hidratação aumentada, para que a gente tenha a homeostase corporal, como eu falei, o equilíbrio. E tem alguns alimentos na nutrição funcional que eles tendem a, justamente, serem anti-inflamatórios, serem ricos em antioxidantes, como as frutas mais roxas, as frutas vermelhas, o própolis. Eu gosto muito de falar sobre própolis, né? Porque ele tem justamente a ação antibactericida, antifúngica, tem ação anti-inflamatória. Então, a gente consegue usar uma dosagem para cada pessoa, claro, né? É importante a gente falar isso. E aí também ajudar a fortalecer um pouco esse organismo. Raíssa, a gente vai dar uma pausa e agora vamos ver uma dica de saúde. Fiquem aí. A importância da alimentação para a saúde mental. Buscar uma dieta balanceada também é muito importante para a nossa saúde mental. A liberação de nutrientes, vitaminas, faz com que a gente tenha disposição e energia durante o nosso dia, né? Então, todos os dias a gente precisa ter uma agenda de atividades e isso vai fazer com que a gente consiga realizar essas atividades, que faz com que no final do dia a gente se sinta produtivo, conseguimos realizar, e isso colabora muito para a nossa saúde mental, energia e disposição durante todo o dia. Então, a alimentação ajuda bastante. Então, alimentação balanceada é super importante para a nossa saúde mental. Você falando aí, eu lembrei de uma coisa que as pessoas costumam falar muito, assim, quando querem, por exemplo, perder peso. É óbvio que é importante, cada caso é um caso, mas no geral, eu conheço pessoas que acordam, elas comem muito, muito no café da manhã, e aí elas falam assim, agora eu só vou almoçar, porque esse tempo sem comer vai me ajudar a emagrecer, ela almoça, depois ela só janta. E outros dizem que é importante que no intervalo do almoço, entre o café e o almoço, eu tenho que fazer um lanche, entre o almoço e o jantar. Independente, inclusive, da questão do querer emagrecer, porque eu estou muito cheinha, de forma saudável. É importante que a gente tenha essas pausas de lanche realmente entre uma refeição maior e outra. Pronto, isso vem da individualidade de cada pessoa, né? Mas a importância desses lanches para pessoas, por exemplo, que têm já algum problema gastrointestinal, seja gastrite, seja refluxo, acibo, como a gente chama hoje em dia, né? Desbiose intestinal, ele auxilia a reduzir os sintomas. Então, você tanto reduz o volume que é ingerido na refeição maior, como o almoço, e você não fica tanto tempo em jejum. Porque esse tempo em jejum, ele pode gerar, sim, alguns sintomas, né? Como má digestão, maior quantidade de gases, e aí ajuda bastante. Tem também o controle do volume de refeição que é ingerido, como você falou, come bastante nas refeições principais e pula. Talvez se a gente coloca um lanche no meio do caminho, a gente consegue reduzir o volume das refeições principais. Verdade. Né? E aí a gente consegue ter um controle melhor daquilo que está sendo ingerido no dia, da necessidade desse paciente. Entendi, né? Raíssa. Por então, isso a importância do atendimento personalizado, né? Uhum. Porque vai de caso a caso. Eu posso não ter problema intestinal e facilita para mim nenhum, e seria tomar café e depois almoçar, mas você já não poderia, porque isso poderia gerar muito problema de saúde, né? Com certeza. Uma outra coisa que as pessoas falam muito é sobre eu estou desidratada, e eu sei porque minhas mãos estão ressecadas. Essa questão da desidratação, a água realmente ela é extremamente importante. Eu costumo falar muito, mas eu tenho uma dificuldade mesmo. Para beber, eu já botei aplicativo no celular. Hoje em dia eu tento olhar e beber. Assim, você vê que o seu copo já está ali vazio, o meu ainda está pela metade. Eu não sei. Mas eu acho muito importante, eu bato nessa tecla e a cada dia eu também estou evoluindo. Mas existem realmente indícios de que eu estou desidratada, os lábios ressecados, a mão ressecada, a pele ressecada, isso é fato mesmo? É fato, né? Tem alguns sintomas que nosso corpo ele já nos mostra. Então, justamente, a pele mais seca, porque a água ela vai hidratar de dentro para fora. Claro que tem o uso do hidratante externo, né? Que os cremes hidratantes, mas a gente tem que pensar na nossa hidratação interna. Existem também alguns sintomas que a gente às vezes não associa, como dores de cabeça,
tontura, sabe? Irritabilidade também, ou até mesmo confusão, né? É mesmo? É isso mesmo, porque nosso corpo é como eu falei, 70% é água. Se a gente não tem uma hidratação adequada, nosso corpo ele começa a falhar. Então ele começa a dar alguns sinais, ele precisa ter água para ter o equilíbrio. Então quando a gente não fornece o que ele precisa, está em um estado inflamatório. Então começa a aparecer alguns sinais, né? Uma coisa que eu falo sempre aos pacientes, olhar a coloração da urina. Né? Tá fazendo xixi adequadamente durante o dia? Como é que tá a coloração? Ela tá mais para branca, transparente, porque não precisa ser transparente, mas aquele amarelo mais clarinho, ou um amarelo mais escurecido? Porque se estiver mais escurecido, precisa aumentar a quantidade de água, né? Sem contar no risco de infecções, né? Então, infecção, por exemplo, urinária. Era isso que eu ia perguntar. A água realmente é um fator importante para que a pessoa não tenha infecção urinária? Com certeza, infecção urinária, cálculo renal, né? Porque a gente consegue ter uma maior quantidade de xixi sendo eliminado e a gente produz toxinas. Então, como a gente elimina? Uma das funções do nosso organismo é justamente pela urina. Sim. Então, se a gente tem uma concentração maior, ali vai ter quantidade de toxinas maior, né? Entendi. E bactérias também podem estar presentes ali. Na nossa refeição no dia a dia, Raíssa, a gente geralmente a gente faz a refeição, vamos lá, o almoço, e sempre tem alguém com um copo de suco ao lado. É uma colher, um copo de suco ou um refrigerante que a gente não recomenda. Mas, assim, eu já conheci uma pessoa que ela não, de forma alguma, ela tomava o suco. Mas como ela ficava com aquela vontade do doce, após o almoço ela estava com a fruta, ou intercalava a fruta com a comida. Mas aí eu já ouvi assim, não comam e bebam, porque isso no seu estômago vai ser um problema e você vai ficar barrigudo. Você também recomenda às pessoas que nos assistem, evite aquela história de que você depois que comer, espere uma horinha para beber alguma coisa, porque realmente é difícil. Às vezes você está ali, dá aquela sede, ou o doce, você, enfim, tem que tomar um suco. O que é que você recomenda? Pronto, geralmente a maioria das pessoas, realmente a gente recomenda pós-refeição, né? O uso do suco principalmente, porque isso pode impactar na nossa digestibilidade. Então, um exemplo, o nosso estômago, ele trabalha para que esse alimento fique líquido e vá para o intestino dessa forma. Então, se a gente toma um suco junto com a refeição, é muito provável que esse estômago ele distenda e aí comecem os sintomas de refluxo, de maior quantidade de gases e má digestão. Então, a gente pede assim, ou tome pós, espere uns 20 minutinhos a 30, ou se você não conseguir, eu sugiro sempre pequenos goles, né, durante a refeição, e a maior parte você deixa para o final. Em relação às frutas, eu até sugiro, na verdade, o uso de fruta pós-refeição no lugar do suco. Justamente pelo que a gente falou anteriormente, né? Pela quantidade de fibras, então ela vai dar maior saciedade. É uma dica para você reduzir o volume da refeição também, por ter mais fibra, né? E a quantidade de vitaminas e minerais. Então, um exemplo, o almoço é a maior refeição com a quantidade de ferro. Então, se a gente come uma fruta rica em vitamina C, como é o caso do abacaxi, da laranja, a gente consegue aumentar essa absorção do ferro, né? Então, são algumas táticas também que a gente consegue fazer para melhoria de absorção de alguns nutrientes. E em questão de recomendação de alimentos, por exemplo, lá em Salvador, eu sou de lá, e aí muitas pessoas elas almoçam, e aí sobrou o almoço, elas jantam. Então, não importa se seja uma feijoada, uma macarronada, né? Em alguns lugares, tem outros que tomam um café, que é o café mesmo com uma macaxeira, com alguma coisa desse tipo. Você também recomenda uma refeição mais leve à noite e que, assim, essa questão da hora, eu vou jantar às 10 e vou dormir 10h30. Não, Daiana, é melhor você 4 horas antes de dormir, porque eu já comi coisa pesada e vi que interferiu muito. Eu acordei a noite inteira e foi horrível. Qual é a sua recomendação? É isso mesmo. Acaba que como eu falei, o sono, ele garante a organização do nosso organismo. Se a gente come muito próximo e comidas muito pesadas, o que acontece, né? Geralmente a digestão ela acontece entre 2 a 3 horas, né? Se você comer uma alimentação mais rica em gordura, né? Que em Salvador a gente tem muito o óleo de dendê, então tem uma digestibilidade mais longa. Então, provavelmente, você não vai ter o sono adequado, justamente porque no sono não é um momento para digestão dos alimentos, só que você vai estar digerindo. Então, existe muito pesadelo, um sono que você... Não, eu dormi a noite inteira, mas quando você acorda, você está muito cansado. Então, na verdade, você não descansou, acordar várias vezes à noite. Então, é importante tanto o volume, né, como você bem falou,
o tipo de alimentação, então até carne vermelha, eu peço muitas vezes para evitar, justamente por ter uma digestibilidade maior, um tempo maior para digestão, né? E esse tempo de pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir, certo? Porque aí a gente consegue ter esse sono adequado e a gente precisa para diversas funções do organismo, né? Raíssa, para encerrar, a gente assim, agradece muito a sua participação. Queria que você falasse com o público que nos assiste, dando aquela dica final. As festas estão chegando, na verdade, né? Tem festa durante todo o ano, mas o carnaval é um período mais longo. O que é que você tem a dizer para as pessoas que nos assistem, para que elas cuidem da saúde e tenham assim, uma festa muito bacana, que se divirtam muito, mas que a saúde esteja lá? Tudo ok. Prioridade, né? Prioridade. É justamente a moderação, né? Você ter moderação, você ter equilíbrio é a chave. Então, ter um estilo de vida saudável, seja antes do carnaval, seja depois, se possível durante também, com exercício físico, uma boa hidratação, alimentos, uma maior quantidade de alimentos in natura, em detrimento de industrializados, né, de ultraprocessados, evitar grandes períodos de jejum, até porque eu digo que o combustível do nosso corpo é a alimentação, né? O do carro vai ser a gasolina ou o álcool, o nosso é a alimentação, né? E uma coisa interessantíssima também, que é importante a gente falar, muitas pessoas pensam em suplementação, né, para ajudar nesse período. Eu acho que é um assunto para um outro período. É verdade. E aí só ter esse alerta, assim, eu digo que nem toda suplementação é necessária. Então precisa de uma avaliação correta, de uma avaliação com o nutricionista, para que a gente possa avaliar e ver o que a gente pode fazer, tanto na alimentação e, se necessário, na suplementação. Então, acho que a frase que eu quero deixar aqui é equilíbrio e ter moderação. Entendeu? E só para reforçar, eu acho que você, claro, que vai dizer, mas suplementação em excesso talvez gere problemas também, né? A gente acha que tá em excesso, tá bom, não tá. Não tá. Podem ser, sim, prejudicial para a saúde. É uma pauta para um próximo bate-papo. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação, Raíssa. Obrigada. Novamente, queria agradecer o convite e até a próxima. Até a próxima. Em breve, Saúde Ativa estará de volta, trazendo para você informações sobre saúde, qualidade de vida. E eu te aguardo. Até lá!